Depois de longos anos de graduação, finalmente chegou o ano em que eu vou me formar. Eu entrei na faculdade em 2017 e desde lá eu aprendi muita coisa. Mas e se eu estivesse entrando esse ano na faculdade? Faria alguma coisa diferente? Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. Hoje eu vim aqui falar sobre vida universitária, que se você me acompanha, você sabe que é uma pauta recorrente aqui no meu canal. Sempre que eu posso, estou falando sobre como é fazer faculdade, como é fazer licenciatura também, né? O nicho dentro do universo maior, que é fazer faculdade. Compartilho dicas de estudos, tem um vlogs também, que é um tipo de vídeo que a galera curte bastante. E também tem uma playlist bastante famosa sobre faculdade de História, que para quem não sabe, se você não me acompanha muito, eu sou um graduando em História e esse ano é o ano da glória, é o ano que eu vou me formar, finalmente, graças a Deus e a minha coragem de não desistir. Eu vou formar esse ano, gente. Mas assim, como eu tô nessa fase agora de finalizar a graduação, de mais perto do fim do que do começo, eu tô bastante reflexivo. Tenho pensado muita coisa sobre a minha trajetória na faculdade, desde lá um Robert novinho, com 17 anos que entrei na faculdade, e o Robert com 22 para 23, que vai estar saindo da faculdade daqui a pouco. Que a verdade é que a faculdade é um divisor de águas em nossas vidas, e isso é fato. A gente entra com uma cabeça e sai com outra completamente diferente. Entra com ideia do que é o mundo e sai com outra ideia do que é o mundo completamente diferente. Ou com várias ideias possíveis do que é o mundo. Você sai outra pessoa, isso é fato. E nesse vídeo aqui eu vou falar o que eu faria diferente se eu estivesse entrando esse ano na faculdade. Com a mente que eu tenho hoje, com tudo que eu já aprendi nesses 5 anos de graduação, e olha que não foi pouca coisa não, eu consigo perceber hoje que muitas coisas eu realmente teria feito de outra forma. Obviamente, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, que não era o caso. Mas enfim, se eu estivesse entrando hoje em outra graduação, sem dúvida alguma eu colocaria isso aqui que eu vou compartilhar para vocês em prática. Então, se você é uma pessoa que pretende entrar na faculdade, se você está no comecinho da faculdade, aproveita, presta bastante atenção, que eu tenho certeza que essa minha experiência compartilhada aqui vai ser muito valiosa para você. E se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita e deixa aquele like, que é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. E também, se não for inscrito ainda, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Agora bora lá que eu vou compartilhar o que é que eu faria diferente se eu entrasse hoje na faculdade. Primeira coisa que eu faria diferente é definir dias e horários certos para estudar e ter uma rotina de estudos. Isso aqui foi uma coisa que no começo da faculdade pegou muito pra mim, porque apesar de eu ser uma pessoa muito disciplinada, eu não tinha essa visão no começo da minha graduação. Eu estudava quando dava, no dia que dava, no horário que dava, e isso acabou que foi assim, foi motivo de muito aperto de mente que eu passei em vários finais de semestres durante os meus primeiros anos de graduação, porque eu ficava nessa de quando dá eu estudo, quando der eu estudo, e tinha vezes que não dava, eu não me organizava, não me planejava, e quando eu via tinha muita coisa embolada. Então hoje, sem dúvida alguma, eu já começaria com esse cronograma ali de estudos, definindo que dia que eu vou estudar, qual horário que eu vou estudar, de quando até quando, para ter um norte ali mínimo, né, para não precisar passar sufoco em final de semestre, principalmente. A segunda coisa que eu faria diferente é falar sobre as dificuldades com os meus colegas de curso. Como assim, Robert? Então, no começo da faculdade eu tinha uma impressão muito equivocada de imaginar que as pessoas estavam entendendo tudo que era dado nas aulas. E pegava os textos, lia e entendia tudo, ia para as aulas e entendia tudo. Até as aulas mais difíceis eu tinha a impressão que eu era a única pessoa que não estava sacando o que estava acontecendo ali, que não conseguia entender o que o professor falava. E depois de um tempo, assim, já do meio pro final da graduação, quando a galera começa a ficar mais próxima, a ficar mais íntima ali, você começa a perceber que muita gente tinha as mesmas dificuldades que você. Só que o único ponto era que ninguém falava sobre isso. E isso é muito esquisito de pensar, porque era como se houvesse uma política do silêncio. As pessoas não falavam sobre as suas dificuldades, sobre as suas fragilidades, sobre aquilo que elas não conseguiam entender. Então tava todo mundo no mesmo curso, no mesmo barco, e ninguém falava sobre as dificuldades. Então eu me arrependo de não ter sido a pessoa de puxar um papo ali em alguma aula, ou falar em algum corredor possível com alguns colegas, sobre as dificuldades que eu tinha na graduação, no semestre, ou em algumas disciplinas em específico. Hoje eu tenho a ideia de que a dor, ela ajuda a nos conectar com as pessoas. Também, não só a dor, mas é uma forma possível de você ter uma proximidade, de você criar relações, estreitar outros laços e compartilhar aquilo que é comum para as pessoas, sabe? Só que falta essa coisa do falar. Então, sem dúvida alguma, hoje eu teria outra postura em relação a isso. Uma terceira coisa que eu faria é o seguinte, eu viveria mais a universidade. No começo da graduação, eu era alguém muito fechado, assim, eu tinha uma ideia muito fixa de que o único espaço que eu ia aprender
era a sala de aula. Então não faltava por nada, eu estava sempre ali anotando absolutamente tudo e não me permitia viver outras coisas em outros espaços. E veja bem, o ponto aqui não é falar que a sala de aula não te ensina nada, ou te ensina pouco, ou que eu me arrependo de ter feito isso. Na verdade, o meu arrependimento é de não ter conseguido buscar o equilíbrio entre viver a sala de aula, viver ali o aprendizado nesse espaço, que é muito importante, e viver também o aprendizado em outros espaços com outras pessoas, com pessoas de outros cursos, com outra galera que eu não estava muito acostumado a andar. Então hoje, no finalzinho da minha graduação, eu percebo que eu deveria ter aproveitado muito mais esses espaços. A sala de aula não é o único lugar para a gente aprender. Viva a universidade como um todo. Viva momentos que a sala de aula não vai te proporcionar por um motivo muito simples. A sala de aula tem uma dinâmica muito própria. Então, se permita viver outros espaços que eu garanto que a sua formação vai ser muito mais completa, porque as trocas que a gente tem com as pessoas, ela é muito rica, muito potente, e a gente que muitas vezes não valida isso. A gente acha que é bobagem, e as pessoas têm histórias de vidas muito diferentes, principalmente na faculdade, e você tem que se abrir para aprender com essa galera que vem de lugares completamente diferentes que o seu. Quarta coisa que eu faria diferente é me comparar menos com os colegas. Eu tinha essa mania, gente, terrível no começo da faculdade, e eu confesso que até hoje ainda tem um pouco, mas cada vez menos, porque a gente começa a entender que a realidade é muito diferente disso. Mas no começo eu achava que eu estava muito atrasado em comparação a vários colegas, porque eu tinha vindo de outra realidade, eu vim de escola pública, estadual, e eu estava num curso com colegas que vinham de escola particular, com muita gente que tinha uma realidade muito diferente da minha. Eu também vinha de um lugar assim, não era o interior que eu morava, mas era uma cidade muito menos desenvolvida em comparação a Salvador, que é uma cidade assim, metropolitana, cosmopolita. Pensa, Salvador é outro mundo. O lugar que eu vim era um lugar em que as vivências eram muito limitadas. Então, quando eu fui para esse universo, eu comecei a perceber que as pessoas tinham mentes muito diferentes e eu me comparava muito. E uma comparação de uma forma a me colocar sempre no lugar inferior. Eu achava que eu tinha pouco, que eu sabia pouco, que eu não ia nunca estar no lugar que aquelas pessoas estavam, a nível de conhecimento principalmente, e era uma comparação que me deixava muito mal. Eu demorei muito para entender que cada um tem o seu processo, e se comparar com as pessoas é sempre o pior caminho a seguir. E uma outra coisa que eu faria diferente é me permitir errar mais. Eu cheguei no estágio da faculdade em que eu simplesmente me tornei uma pessoa muda. Teve um momento, assim, não foi nem no comecinho, eu fui me tornando essa pessoa com o tempo. Eu comecei a ter medo de errar, eu sempre achava que a minha questão não era tão boa assim. Eu comecei a ter medo de colocar em sala de aula as minhas próprias dúvidas. Hoje em dia, sem dúvida alguma, eu teria uma outra postura, inclusive eu estou assumindo uma outra postura desde que eu comecei a perceber que eu estava me tornando essa pessoa, e agora, no finalzinho da faculdade, eu não tenho problema nenhum em colocar alguma questão em sala, porque eu acho que é o que vale. O professor tá ali para isso, a gente tem alguma dúvida, tem que perguntar mesmo. E esse medo de errar, na verdade, é uma bobeira, né? Porque todo mundo tá propício a errar. Inclusive, é melhor você errar em sala de aula, na faculdade, do que em qualquer outro espaço, no mercado de trabalho, que você vai errar também. Mas é entender que a sala de aula é um espaço para isso, para acertos e para erros. Já dizia Bruna Carla, sou humano, não consigo ser perfeito. Olha só a referência que eu tirei aqui da cabeça. É sobre isso. Outra coisa que eu faria diferente é entrar em projetos e programas de extensão. Eu tinha um pensamento de que eu seria sempre melhor em um futuro. Então eu pensava que eu não devia fazer alguma coisa agora, porque em um futuro eu ia me especializar, me aperfeiçoar, e aí sim cabia eu topar um projeto ou topar algum programa que surgiu ali como oportunidade. Isso estava ligado às inseguranças que eu tinha, hoje eu consigo reconhecer isso, e eu deixei passar algumas oportunidades porque eu achava que eu não estava pronto. E na verdade, a mente que eu tenho hoje é que não existe isso de estar pronto. Você é o que você tem hoje, o que você tem em mãos e o que você pode oferecer. Então eu acredito que eu deveria ter me jogado em alguns projetos, programas de extensão, e não ficar com essa ideia equivocada de que a gente vai ficar pronto em um futuro que vai chegar e que nunca chega, né? Porque essa é uma ideia mesmo que está distante de uma realidade concreta. É pensar o que eu tenho em mãos hoje e o que eu posso aplicar hoje. Eu não tinha esse pensamento na faculdade por muito tempo e isso era mais uma coisa que eu faria diferente. Outra coisa é pegar desde cedo disciplinas em outros departamentos. Essa foi uma vivência que eu me permiti experimentar só no finalzinho mesmo da faculdade, de pegar matérias em outros departamentos, em outros cursos, tipo, sei lá, filosofia, história, dança, ou história é o que eu já faço, né? Mas assim, dança, artes possíveis, ou direito. Eu nunca peguei matéria em direito, mas já peguei matéria em artes, já peguei matéria em departamento de gênero, e foram matérias incríveis em que eu saí do casulo e me permiti viver outras coisas. Porque, na verdade, cada curso tem uma dinâmica específica para acontecer ali as matérias. Por mais que cada professor tenha a sua particularidade, existe uma forma que você já espera que vai rolar
no seu curso. Depois de um tempo você entende que isso acontece, se repete muita coisa. Quando eu comecei a pegar disciplinas em outros departamentos, eu comecei a entender outras dinâmicas, outras metodologias, outras formas de pensar o conhecimento que não apenas aquela forma que eu estava acostumado, que era a forma da história. Então eu aprendi bastante, só enriqueceu o meu conhecimento de maneira geral, que é aquela coisa que muita gente fala, mas que poucas pessoas colocam em prática mesmo. Por muito tempo eu não coloquei, que é o lance da interdisciplinaridade, na prática mesmo, de você pegar matérias diferentes, com conhecimentos diferentes e fazer aquela mistura que é muito rica, só vai te acrescentar mesmo a nível pessoal, subjetivo e também a nível profissional. A última coisa que eu faria diferente é ter mais paciência. É entender que o meu processo é o meu processo, não é o de mais ninguém, que eu sou eu, que o outro é o outro. Entender que existe um tempo para você aprender algum assunto, para você conseguir ler um texto acadêmico e entender com menos dificuldade, para você ter uma rotina bacana de estudo, que você consiga estar confortável com a dinâmica que você estabelece. Existe um tempo para tudo. Tempo e constância são remédios, são estratégias que eu considero muito importantes, sabe? E que eu não respeitei por muito tempo. Eu era muito acelerado, eu tinha pressa de acontecer, de fazer. E se eu estivesse entrando hoje em outra graduação, se eu estivesse começando hoje em outra graduação, eu colocaria isso em prática, ter mais paciência com o meu processo. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha dado aí para sacar um pouco dessa minha experiência e da visão que eu tenho hoje, já no finalzinho da faculdade. E se você é uma pessoa que vai começar a faculdade ou começou há pouco tempo, eu espero que a minha experiência tenha servido para te dar uma iluminada. E antes de ir embora, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. E se não é um inscrito ainda, mais uma vez eu te peço, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Tá bom, gente? Então agora eu fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.